Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem? Estão cuidando da sua saúde? Que bom! Vamos iniciar mais uma aula do componente curricular Ciências. Nós trabalhamos o sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. Então ali na imagem tem uma mão nos defendendo, né? Uma barreira. Então esse sistema é para nos defender contra agentes infecciosos, vírus, bactérias ou outros organismos que venham a nos causar doenças. Também aprendemos sobre os pilares da imunidade. Vocês lembram que é um pilar? Ele é semelhante a uma coluna, ele sustenta, né? Então, o que sustenta a nossa imunidade são esses pilares. Um depende do outro. Então, os quatro, quando estão ok, a nossa imunidade está boa, está normal, né? E pode nos defender contra esses invasores. Vocês lembram quais são esses quatro pilares? O primeiro, representado pela imagem, significa dormir bem. Este é um dos principais pilares da nossa imunidade. Muitas vezes as pessoas chegam nos médicos e falam: doutor, eu preciso de remédio para dormir. O médico muitas vezes pergunta: calma aí, não é bem assim. O que está te fazendo não dormir? Muitas vezes, antes de tomar o medicamento, verificar o porquê que você não está dormindo. É uma situação que está acontecendo? Será que não daria para resolver? Porque o nosso sono é muito importante. 1/3 da nossa vida, em média, nós passamos dormindo. Pensa, se você vive 90 anos, 30 anos você passa dormindo, né? Então, dormir é muito importante porque ele recupera o nosso organismo do desgaste do dia a dia. Então, vamos ver por que não está dormindo bem, né? E procurar, então, dormir de maneira que o seu organismo se recupere. A segunda, representada por essa imagem, é praticar atividades físicas moderadas, de acordo com a sua idade, de acordo com o que você consegue fazer, mas sempre fazer uma caminhada, um alongamento, algo que permita que o seu corpo, né, desenvolva músculos, que você se alongue, que a atividade física é muito importante para o nosso organismo. O terceiro pilar é reduzir o estresse. O estresse, né? Então verificar o que está acontecendo, né, e tentar reduzir para que no nosso organismo não sejam liberados hormônios que vão nos prejudicar, né? E o estresse é muito prejudicial. E o último é uma dieta balanceada. Então esses 4 pilares, dormir bem, reduzir o estresse, dieta balanceada e praticar atividades físicas, a função deles é manter o bom funcionamento do nosso sistema de defesa. Então nós propusemos uma atividade para os estudantes. Agora então que eu repeti, né, mostrei algumas imagens sobre os pilares, vamos registrar no caderno? Então peguem o caderno de vocês e escrevam ali, ó, ciências, a data de hoje e os 4 pilares da imunidade. E aí colocam 1, 2, 3, 4, podem ou não pular uma linha, fica a critério de vocês.
Então, copiaram? Vocês percebam que à sua direita tem as 4 imagens que vão auxiliar, né, a vocês preencherem quais são os 4 pilares da imunidade. A pergunta era, o que é uma dieta balanceada? Então vocês escreveram no caderno, né, A, B, C e D, observaram algumas imagens e tinham que dizer o que essa imagem tem a ver com uma dieta balanceada. Olha a palavra balanceada, vem de balança, equilíbrio, ou seja, não pode ter muita coisa de algum alimento, nem pouco de outro, tem que ter um equilíbrio para que a nossa saúde fique boa, para que mantenhamos a nossa imunidade boa. Então nós tínhamos essa imagem A, né, encaminhada aos estudantes, e olha uma colaboração. O Luiz, lá da Escola Municipal Vila São José, observou a imagem, a professora Josiane encaminhou por WhatsApp e ele respondeu: precisamos comer salada, legumes, verduras, carne e pouco arroz, para termos uma alimentação balanceada. Da mesma escola, a Matilde escreveu o seguinte: esse prato representa uma refeição balanceada, porque tem verduras, legumes, um pouco de arroz, frango e suco natural. Isso faz bem para a saúde, não deixa engordar e evita muitas doenças. Da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, da professora Giane, orientou então e a aluna Lourdes escreveu: prato saudável, arroz, tomate, brócolis, alface e peito de frango. Então esse foi o olhar dos estudantes a partir daquela imagem A. A imagem C teve participação da Tina, da Escola Municipal Papa João 23. Analisando os intestinos, ela escreveu: é preciso beber muita água e comer frutas. A imagem C foi analisada por 4 estudantes da Escola Municipal Álvaro Borges. A Aline, de acordo com a imagem, escreveu: a alimentação saudável contribui para o bom funcionamento dos órgãos. E a Beatriz, deletando as gorduras, você estará ajudando para um bom funcionamento intestinal. Olha o verbo deletando. São jovens, né? Geração internet. Então, deletando, ela está reduzindo, na verdade, retirando as gorduras, né? Porque a gordura para o intestino não faz bem. A Tânia escreveu: é bom comer bem e ter uma alimentação saudável para não ficar doente e para o intestino funcionar direito. Correto. E o Ismael: equilíbrio emocional e imunológico, fibra e água. Meus parabéns. E a imagem D, que era o sal, a bebida alcoólica, o estudante Pedro, lá da Escola América Saboia, escreveu o seguinte: a alimentação saudável é com pouco sal, pois sobe a pressão. A bebida que tem álcool faz muito mal para a saúde, faz mal para o fígado, pode causar cirrose e ainda causa briga em família. A Gabriela, lá do Papa João 23, escreveu: sal é vida, mas em excesso pode matar. Use-o com moderação e viva melhor. Então, muito obrigado a todos que participaram. É o olhar deles, né, sem erros, né, então é o olhar que eles tinham sobre as imagens. Então nós não vamos corrigir, porque estão corretos. Nós vamos apenas complementar. Então aquela imagem A, né, que foram citados os alimentos, ela trata-se então, segundo eles, de um prato colorido. O prato colorido significa que quanto mais cores estiverem no prato, mais nutrientes diferentes contém aquele prato. A segunda imagem é o sol. Sol e vitamina
D. Logo falaremos com mais detalhes. Esta próxima imagem, ela refere-se a os cuidados do seu intestino. Então a nossa alimentação, ela vai influenciar no nosso intestino. E a última imagem tem então um frasco de sal e logo atrás uma bebida alcoólica. Então refere-se ao baixo consumo de sal e álcool. O que o sal e o álcool podem nos causar, né? O excesso de sal e o excesso de álcool. Quando nós preparamos a aula, nós professores, e vamos falar de alimentação, é um assunto muito delicado, muito complexo, porque muitas vezes nós não sabemos como está o acesso à alimentação, muito menos a uma alimentação saudável. Mas devemos então omitir? Não, nós podemos falar. Nós devemos orientar os estudantes, como por exemplo, os seus direitos. Verificar se é possível um auxílio de um governo federal, de uma bolsa, um auxílio do município. Podemos orientar em relação aos programas da prefeitura. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos o Sacolão da Família a preços acessíveis, assim como o Armazém da Família. Verificar se no bairro, na comunidade, existe um programa de horta comunitária. Também temos o Câmbio Verde, onde é possível trocar lixo reciclável por verduras e frutas de boa qualidade. Nós também podemos orientar os estudantes quanto às escolhas que eles podem fazer. Por exemplo, o estudante vai ao supermercado e ele tem R$5. Um exemplo. O que é aconselhável que ele compre? O que seria mais saudável? 1 quilo de vina, 1 quilo de salsicha ou uma dúzia de ovos? E mostrar para ele a importância que tem a alimentação, o que tem na vina, na salsicha, condimentos, conservantes, gordura, se não é menos saudável do que o ovo. Ou então, orientar o que é mais saudável, um alimento feito frito ou um alimento cozido. Mostrar essa diferença, essa relação. Um tempero, né? Ele pode, por exemplo, utilizar, em vez de um tempero pronto, industrializado com conservantes, utilizar um alho, cebola, né? Podem sugerir que ele tenha uma horta em casa com temperos, né? Até para quem mora em apartamento, às vezes você pode cultivar algumas hortaliças. Já ouviram falar no Ora Pronobis? É uma planta riquíssima em proteína e ela cresce em vasos. Ela pode ser cultivada em casas, apartamentos, sem nenhum problema. Ela pode fazer salada, você pode bater no suco e pode tomar. Então é uma proteína, né, de fácil acesso. Em vez de comer um salgadinho, né, optar pelo amendoim, que é muito mais saudável, né? A pessoa quer comer um salgado, então um amendoim, torra, coloca um pouquinho de sal, é bem gostoso, é mais saudável do que um produto industrializado. Então muitas vezes nós matamos a fome com alimentos que não garantem ao organismo o que ele precisa, né? Alimentos pobres em proteínas, pobres em vitaminas, como macarrão instantâneo, por exemplo, uma bolacha recheada que tem muita gordura. Então, é importante mostrar ao estudante que ele pode, às vezes, escolher por um alimento mais saudável e, ao mesmo tempo, acessível. A cesta básica. A cesta básica tem esse nome porque ela garante o básico que o nosso corpo necessita. Olha, por exemplo, essa cesta básica, ela custa em média de R$50 a R$70. E ela tem arroz, ela tem feijão, ela tem açúcar, fubá, macarrão, sardinha, biscoito, óleo, tomate, café e leite em pó. Então ela garante, claro, por um determinado período de tempo, não muito longo, mas ela garante as necessidades básicas de um indivíduo. Ela tem carboidratos, representados pelo arroz, pelo macarrão, tem proteínas, tem a sardinha, tem o feijão, tem o leite em pó. Então é possível, com uma cesta básica, uma alimentação, né, que contribua
com o nosso organismo. E é em relação à cesta básica que eu vou propor uma próxima atividade para vocês. Então peguem o caderno e vão escrever o seguinte: elaborar uma lista de café da manhã, almoço e jantar com alimentos saudáveis. É claro, vamos pensar no que a gente pode comprar, né? Saudável, mas acessível. Pensem lá, o que eu estou comendo de manhã, o que eu estou comendo na hora do almoço e no jantar. Eu posso optar por uma alimentação mais saudável? Então essa é a atividade de vocês, formar uma lista desses 3 momentos da alimentação. Copiaram? Não é necessário responder agora, vocês podem, durante a semana, concluir a atividade, ainda mais com o auxílio das professoras.
Retomando então o conteúdo, vamos passar para aquelas 4 imagens e detalhar um pouquinho mais sobre elas. Começando pelo prato colorido. Como eu falei inicialmente, um prato colorido é aquele que, quanto mais cores tiver no prato, mais nutrientes diferentes e mais vai suprir a necessidade do organismo. Esses nutrientes, muitas vezes, nós conhecemos quais, por exemplo? O cálcio, né, que é presente no leite, todo mundo sabe que é bom para os ossos, para os dentes, então está no leite e nos derivados. Também conhecemos o ferro, né, presente nas carnes vermelhas, no fígado, também no coentro, no feijão, tem vários alimentos ricos em ferro. Mas eu quero passar para vocês sobre imunidade, para manter a sua boa imunidade. E sabia que nós temos um micronutriente do sistema imunológico? Cravado, ele é um dos principais nutrientes que vai deixar a nossa imunidade boa. Ele é o zinco. Já ouviram falar do zinco? Mas vocês ainda não? Mas eu tenho certeza que muitos já utilizaram o zinco para outras coisas e não apenas para a imunidade. Um exemplo disso é que naquelas pomadas utilizadas para cicatrização, às vezes um ferimento, ou então uma tatuagem que é feita e é colocada uma pomada para cicatrizar, ela tem na sua composição o zinco. O zinco também nos alimentos é bom para melhorar a nossa memória. Também ajuda no crescimento e desenvolvimento. Então para as crianças é interessante que alimente-se de alimentos ricos em zinco. E para os adultos também, idosos, o zinco também ajuda a contribuir para o tratamento do diabetes. Tá, então falamos várias alternativas, várias vantagens do alimento rico em zinco. Mas que alimentos seriam esses? E para imunidade, qual é a importância do zinco? O zinco ele age contra agentes antioxidantes. Já ouviram essa palavra antioxidante? Então vamos voltar para explicar qual é a função do zinco. O consumo de álcool, o consumo de gordura, ele produz em nosso organismo radicais livres que causam o envelhecimento das células. Esses alimentos que a gente consome antioxidante vai combater esses radicais livres, né? Então é muito importante consumir alimentos ricos em zinco, porque se eles diminuem, o que acontece? Também diminui o número de células de defesa. Então, por exemplo, os glóbulos brancos, né, que foram falados na última aula, são as nossas células de defesa, são aqueles soldados que vão combater vírus, combater bactérias, combater outros micro-organismos. Então, se tem uma alteração do número dessas células, se diminui, afeta a resposta a esses organismos. Então, o nosso corpo não vai nos defender com tanta eficiência e o nosso corpo vai ficar mais vulnerável, ou seja, vai ficar mais fácil de você adquirir uma doença e mais difícil de combatê-la. O zinco, ele não é produzido pelo organismo, nós não conseguimos produzir. Para nós adquirirmos, nós temos que consumir alimentos ricos em zinco. Não são alimentos difíceis, nós nos alimentamos deles todos os dias, com exceção desse primeiro, as ostras. Olha só, por que colocar ostra? Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca comeu ostra. Mas por que eu coloquei a ostra? Porque ela é o alimento que mais fornece zinco. Para nós aqui em Curitiba e interior, a ostra não é comum, mas se você conversar com um pescador, com um morador lá da região de Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, é muito comum. Então, se quer garantir uma fonte de zinco alta, é a ostra. Mas vamos voltar à nossa realidade, né, e buscar alimentos mais acessíveis. Por exemplo, carne vermelha é rica em zinco. A gema do ovo, olha só que interessante. Se vocês forem ler documentos, notícias de alguns anos atrás, o ovo era um vilão. Aumentava o colesterol,
não era bom comer a gema, era bom só comer a clara, porque a clara tinha proteína. Hoje sabe-se que o ovo é muito saudável. É claro que um ovo cozido é melhor do que um ovo frito, mas mesmo assim a gema do ovo é muito nutritiva e tem muitas vitaminas. E tem o zinco. Lembra daquele exemplo do salgadinho e do amendoim? Pois é, mais uma vantagem de adquirir, de consumir o amendoim, porque ele também tem zinco. Assim como o leite integral e o feijão. Então, carne vermelha, feijão, leite, amendoim são alimentos consumidos facilmente, né, acessíveis e ricos em zinco, que é o nutriente do sistema de defesa. A segunda imagem é sol e vitamina D. Não é só a vitamina D que é boa para a imunidade. Também temos a vitamina A, olha a gema de novo. Também na gema do ovo, na cenoura e no fígado. A vitamina C, né, do limão, da laranja, maracujá, abacaxi. Mas a vitamina mais importante para o sistema de defesa é a vitamina D. E como é que a gente pode saber se nós precisamos ou não de vitamina D? Primeiro, temos que saber dos nossos hábitos. Será que estamos consumindo alimentos ricos em vitamina D? E o sol? Olhem só essa notícia. Como manter a vitamina D em uma cidade que tem menos sol por ano do que Londres? Vocês sabem a qual cidade essa reportagem se refere? É uma reportagem verdadeira. Ela refere-se a Curitiba. Curitiba é uma cidade que, de acordo com a pesquisa feita em 2017, teve menos dias de sol do que Londres. E para nós aproveitarmos a vitamina D, é preciso de sol. Então, para entendermos com mais detalhe como a vitamina D age no organismo, eu vou propor uma atividade. A atividade é o seguinte: nós vamos ler um texto, é também uma notícia divulgada pelo SESC de Santa Catarina. O título é A Manutenção da Vitamina D no Período de Isolamento Social. Então, a gente vai ler esse texto, vocês vão copiar algumas perguntas, eu vou ler novamente o texto e vocês vão responder. Com muita tranquilidade, eu vou ler com calma, prestem bem atenção em cada frase desse texto que é importante. A manutenção da vitamina D no período de isolamento social. Vocês sabem que nesse período de ficar em casa, tenho que trabalhar, tenho que sair, posso sair, não posso. Então, a gente precisa, mesmo aqueles que podem ficar em casa, tomar um pouquinho de sol, né? Não se isolar totalmente, pode sair na varanda, na janela, ir na frente um pouquinho, né? Então vamos ler um pouquinho desse texto. A vitamina D é importante para a regulação do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. A principal fonte de produção da vitamina D se dá por meio da exposição solar. Olha que interessante. Então, a principal fonte de produção é a exposição solar. Alguns alimentos como manteiga, nata, gema de ovo, a gema de ovo mais uma vez presente, fígado de boi e peixes como salmão e sardinha são fontes dessa vitamina. Porém, esses alimentos representam apenas 10% da fonte. Os outros 90% são obtidos através da síntese cutânea após a exposição solar. Síntese cutânea significa cutânea bem de pele. Então ela sintetiza a nossa pele. Neste período de prevenção ao novo coronavírus, em que é necessário permanecer em casa, devemos reservar alguns minutos para a exposição ao sol. Pode ser uma volta pelo jardim,
sentar-se na sacada ou até mesmo ficar alguns momentos na janela. O local de absorção da vitamina D é pela pele. Assim, devem se expor ao sol as pernas, braços ou tronco. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é necessária a exposição ao sol por 5 a 10 minutos todos os dias, a fim de sintetizar a vitamina D. Em caso de suplementação, ou seja, você faz um exame e está faltando, você pode suplementar, mas essa deverá ser feita somente conforme a recomendação de seu médico ou nutricionista. Então, agora que eu li a primeira vez o texto, vamos responder no caderno. Você vai escrever lá então o enunciado que é assim: responda as questões relacionadas ao texto. A manutenção da vitamina D no período de isolamento social. Então vocês vão copiar a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Eu vou ler novamente o texto, depois que vocês copiarem, e ainda vou dar para cada questão 4 alternativas. Mas nada impede que você já responda agora, já copiando pode responder. Então um tempinho para copiarem o enunciado da atividade.
Copiaram? Então, ok, agora eu vou ler novamente o texto. Quem quiser ir respondendo só ouvindo o texto e lendo o texto, ok. Ou então, se tiver dificuldade, aguarde que no final vão ter opções para responder, ok? Vamos lá. A manutenção da vitamina D no período de isolamento social. A vitamina D é importante para a regulação do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. A principal fonte de produção da vitamina D se dá por meio da exposição solar. Alguns alimentos, como manteiga, nata, gema de ovo, fígado de boi e peixes como salmão e sardinha, são fontes dessa vitamina. Porém, esses alimentos representam apenas 10% da fonte. Os outros 90% são obtidos através da síntese cutânea após a exposição solar. Neste período de prevenção ao novo coronavírus, em que é necessário permanecer em casa, devemos reservar alguns minutos para a exposição ao sol. Pode ser uma volta pelo jardim, sentar-se na sacada ou até mesmo ficar alguns momentos na janela. O local de absorção da vitamina D é pela pele. Assim, devem-se expor ao sol as pernas, braços ou tronco. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é necessária a exposição ao sol por 5 a 10 minutos, todos os dias, a fim de sintetizar a vitamina D. Em caso de suplementação, esta deverá ser feita somente conforme a recomendação de seu médico ou nutricionista. Ok? Vamos então agora às questões. Será que deu para assimilar bem esse texto? Eu espero que sim. Caso contrário, vocês podem jogar no Google, lá no buscador, o título do texto, que vocês vão localizar esse texto aí e vão poder também responder as perguntas. Mas eu espero que tenha dado tempo. Questões. A primeira questão, então, era a letra A. Nosso sistema de defesa é o... Não precisa copiar as 4 respostas, porque só uma que está correta. Então, vocês vão ler ali as 4 opções e vão escrever na frente lá da letra A, nosso sistema de defesa é o... e copiar a resposta correta. Será que é o sistema respiratório? É o sistema digestório? O sistema cardiovascular? Ou é o sistema imunológico? Qual é o nosso sistema de defesa? Escrevam qual daquelas 4 opções é o sistema de defesa. Ok? Então vou escrever lá. Ok? Escolheram a opção correta? Na próxima aula a gente vai conferir. Na letra B, lembra que vocês escreveram lá a vitamina D. Aí vamos completar essa frase? Será que a vitamina D baixa nossa imunidade? A vitamina D regula nosso sistema imunológico? A outra alternativa, não tem relação com o nosso sistema imunológico? Ou a vitamina D é uma célula de defesa? Então, olhem bem as opções e escrevam lá na frente da letra B a vitamina D e complete com a opção que você achar correta.
Essa foi mais fácil, foi mais difícil? Vamos ver. A próxima, letra C, era principal fonte de produção de vitamina D. Será que é a exposição ao sol? É consumir alimentos ricos em vitamina D? É ficar em ambientes escuros? Ou é consumo de água? Qual será a principal fonte de produção de vitamina D? Escolha entre as 4 qual é a correta. Ok? A próxima questão era assim, letra D. São alimentos ricos em vitamina D. Essa tem imagens. Tem ali gema de ovo, água, cenoura, sardinha e castanha do Brasil. Olha só, tem uma dica. São alimentos, quer dizer que é mais de um. Não vou falar são 2, 3, 4 ou 5. Você vai escrever no caderno quais dessas 5 imagens contém alimentos ricos em vitamina D. Ok? Descobriram quais são os alimentos ricos em vitamina D? Ficou claro a atividade? Então são 4 questões, cada uma com 4 alternativas e você escrever só a que estiver correta. Nós vamos corrigir na próxima aula e vamos continuar sobre o conteúdo de alimentação balanceada. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido e eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, né, e continuem enviando fotos, enviando atividades realizadas, né, que a gente vai mostrar aqui na medida do possível. Muito obrigado, tenha uma ótima semana.